da nossa drachá, estudo da Parashat Vaigash, Parashat desta semana, deste Shabat, como nós lemos aqui durante o Aliyah Letorá, né? A Avodat Torá, o serviço da Torá. Bereshit, Gênesis 44, 18 até o 47, 27. Esta é a Parashat deste Shabat, desta semana. A Haftará, a porção dos profetas, se encontra em Yehezkel, Ezequiel 37, do 15 até o 28. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Novo Testamento, Lucas 6, versos 9 a 16, sugestão dos irmãos lá de São Paulo, da Sher Yaakov. Tá? Lucas 6, a partir do 9 até o 16. Vamos então, né, a nossa Parashá, como eu já tenho aqui o costume de fazer antes de iniciarmos o nosso tema. O nosso tema hoje é reconhecimento e reconciliação. Jogando duas palavras aí, né? Antes de nós entrarmos então neste tema, nós vamos ver quais são os tópicos que essa Parashá nos traz aí como elementos. Essa Parashá, de novo, ela segue, né, a continuação da história ali de José, de Jacó e dos irmãos, né? Então ela começa falando ali com o apelo de Judá, de Yehudá. Yehudá faz um apelo diante do seu irmão José, que ele ainda não tinha reconhecido, né? José ainda estava lá como o vice-governador, vice-rei do Egito, né? E Judá faz um apelo para que ele deixasse Benjamim ir. Depois nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui na Parashá, no estudo de hoje, então não vou detalhar agora, né? Depois acontece então o revelar, né, Yosef, o famoso, né, e lindo também episódio em que José se revela aos seus irmãos, tira lá suas vestes egípcias, né? E se revela aos seus irmãos, dizendo: eu sou Ani Yosef, eu sou José, né? Se revela a eles então, e então acontece a reconciliação de José com seus irmãos e, consequentemente, também com a sua família como um todo, né? Posteriormente, quando Israel, Jacó, desce do Egito. Na sequência, Israel, então, e sua família descem ao Egito. Israel, Jacó, reencontra seu filho José, também, todos os episódios muito bonitos nessa Parashá. E depois Jacó, né, Israel, seus filhos, se apresentam ao faraó, porque eles vão então passar a habitar ali o Egito, né? E José eles orienta: falem que vocês são pastores de ovelhas, né? Para que vocês fiquem na terra de Goshen. Porque os egípcios abominavam pastores. Por quê? Eles provavelmente tinham uma cultura em que as ovelhas eram também um deus, né? Era uma criatura divina. Então eles não podiam extrair nada daquele animal. Nada, nem carne, nem lã, nada, porque aquele animal era intocável, era divino. Por isso os egípcios abominavam os pastores de ovelhas, que para eles era um escândalo, por assim dizer. Então eles ficam na terra de Goshen, que era mais afastado, né, a região ali do Egito, tá? E por fim, a Torá começa a contar então quando iniciam aqueles anos de fome. Até então nós estávamos nos anos, lembram daquele sonho do faraó, né, que José interpreta, os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome. Nós vamos começar aqui então com os anos de fome, depois dos anos de fartura, e é quando Yosef, ele praticamente arrenda todo o Egito, né, toda a terra do Egito para o faraó. Quando os egípcios não têm mais dinheiro para comprar alimentos, os alimentos que haviam sido estocados nos armazéns, né? Eles então arrendam suas terras para faraó, para que tenha o alimento em troca. Então José ele acaba arrendando ali todo o Egito para o faraó também, e assim termina a nossa Parashá, o texto da nossa Parashá de hoje, né? Então vamos ao nosso tema de hoje, como já comentei, que é reconhecimento e reconciliação. Como nós comentamos aqui, então a Parashá anterior, Miketz, né? Ela termina com o que nós chamamos aí no meio de roteiro audiovisual de gancho. Termina com gancho a Parashá passada, né? Que gancho é esse? Quase como um episódio de uma série, né? Termina com um gancho para você ver quais são as cenas do próximo capítulo. Você fica aquela ansiedade para saber o que vai acontecer agora, né? Como assim? Por quê? Se vocês lembrarem, quem leu a Parashá passada, né, vão lembrar que José condena Benjamim a ser o seu escravo, né? O que acontece? Acontece aquela cena, né, em que o cálice de prata de José some, ele que havia engendrado toda a situação, claro, mas o cálice de prata dele some, né, e estava, claro, dentro do saco lá dos pertences de Benjamim. E então ele manda seu oficial ir atrás, os irmãos já estão voltando para Israel, no caminho de volta para a terra de Canaã. Ele manda o oficial ir atrás deles e fala: peraí, vocês ficaram aqui, foram muito bem recebidos, tiveram um banquete aqui com o meu senhor José, né? José não, ele usava o nome egípcio lá. Com o meu senhor aqui, Zafenat Paneia, né? Com o meu senhor aqui. E vocês pagam ele com mal, roubando um item precioso dele, um cálice de prata.
né? E os irmãos estranham, falando, como assim? Mas ninguém roubou nada, como assim? Né? Não, pode abrir, ó. Eles colocam os seus sacos no chão e mandam abrir, pode abrir, ninguém roubou nada. Só que, claro, quando eles vão abrindo, eles abrem e está lá o cálice de prata dentro dos pertences de Benjamim, né? E Benjamim, então, ele é condenado. O que acontece? Eles falaram assim, quem for, se achar o cálice de prata com alguém, nos pertences desse alguém, essa pessoa vai ser meu escravo. O escravo do Safenato Paneia. Né? E, claro, Benjamim fica condenado, então, a ficar no Egito como escravo de José, né, do vice-rei do Egito. Então, a paraxá passada termina nisso, com esse gancho. E agora, o que vai acontecer? Porque tinha toda aquela questão, né, da promessa que Judá tinha feito para o seu pai, que ele levaria o Benjamim de volta a todo custo para casa, e assim por diante. Então, fica esse gancho. E agora, o que virá nas cenas dos próximos capítulos, né? E na paraxá de hoje, então, nós temos a conclusão deste fato. A paraxá vai nos contar o que acontece, né? E também vai nos dar o clímax. Também um outro termo aí de roteiro, de audiovisual, é o clímax da história. De toda essa história de José, o clímax está aqui nesta paraxá, né? O principal, vamos assim dizer, está aqui nesta paraxá de hoje. Com a família de volta, a família de Jacó toda reunida mais uma vez, né? Depois de tudo que havia acontecido ali, e anos que havia se passado toda aquela situação, né? Então, mas nós temos aqui nessa paraxá uma mudança brusca de tom, né? Como assim? Nós temos então no final da paraxá passada esse episódio de Benjamim, que é um desastre, né? Pense, a gente não conhecemos o resto da história, terminamos de ler a paraxá Miquetes. Benjamim condenado a ficar no Egito como escravo, e agora como vai ficar Jacó? Porque o filho não vai voltar para ele, né? Então é um desastre, uma situação desastrosa, que tem ali um tom de desastre, e nessa paraxá temos uma mudança brusca para uma celebração, né? A família toda reunida, feliz, alegre, estamos juntos de novo. Então é uma mudança bem brusca de uma situação de desastre para uma situação de celebração, de alegria, de festa, né? Mas o que levou a essa mudança brusca? Qual foi o passo que levou de uma situação de desastre para uma situação de mudança, de uma situação de celebração, né? Foi justamente o início dessa paraxá de hoje, com o apelo de Yehudá, o apelo de Judá, né? O apelo de Judá é o passo que leva de uma coisa para outra. Assim, ó. Quase como num passo de mágica, só que não, né? O apelo de Judá foi um ponto-chave para levar do desastre para a celebração, para a alegria, tá? Aí eu pergunto para vocês, vocês que leram a paraxá ou que já conhecem essa história, né? Essa fala que Judá faz ali, esse apelo que ele faz diante do vice-rei do Egito, ele não sabia ainda que era José, né? Lembremos disso. Esse apelo que ele faz, foi assim emocionante? Foi uma coisa, nossa, que coisa linda! Qualquer um ia se convencer com o que ele fala, foi ou não? Como que é esse apelo de Judá? O que ele faz? Quem leu a paraxá e quem não lembra, vou dizer aqui, né? Como que foi esse apelo de Judá? Ele fica recapitulando diálogos. Ele fica falando assim, ele fala assim para o vice-rei do Egito: olha, lembra que o senhor, nós viemos aqui da outra vez, e o senhor falou para a gente que nós teríamos que na próxima vez trazer o nosso irmão menor, senão não poderíamos voltar. Aí nós fomos lá na nossa casa, o nosso pai, e falamos com o nosso pai, e ele não quis de jeito nenhum deixar o nosso irmão voltar, porque o nosso irmão é muito amado por ele, e ele ia morrer se o irmão não voltasse para... Enfim, ele faz todo esse resumo, ele recapitula diálogos. A fala de Judá é essa. Não tem nada assim de emocionante, pelo contrário, é até meio enfadonha, se você for pensar numa lógica humana, é até meio enfadonha. Nossa, mas esse cara vai ficar contando o que ele falou, o que o pai falou, o que eles falaram. Ai, sai daqui, não quero saber, é meu escravo e pronto, se fosse pensar por essa lógica, né? Não é uma fala assim emocionante que humanamente vai transformar uma coisa em outra, né? Não é, é uma fala de recapitulação de diálogos. Então eu pergunto, como que esse mero relato, como que essa mera recapitulação de diálogos consegue ter um impacto tão grande nessa história, né? Como? Porque é um mero recapitular de diálogos. Como que ela consegue ter esse impacto tão grande nessa história? Vamos analisar então esse texto, né, mais a fundo aí. Para a gente entender então o apelo de Judá, a gente precisa entender a conversa que ele teve com, né, os irmãos, e ele e os irmãos tiveram com Jacó, que é isso que ele conta. Ele conta como que foi lá em Canaã a conversa que ele e os irmãos tinham tido com o pai.
a respeito dessa ordem, né, que o vice-rei do Egito tinha dado para eles, que quando eles voltassem para a terra, eles teriam que levar o irmão menor com eles, senão eles nem voltassem para lá para pedir mais, para comprar mais alimentos, né? Então vamos entender como que foi essa conversa, para a gente entender o que esse apelo de Judá faz, como que ele tem essa eficácia tão grande e esse impacto tão grande em mudar essa situação, tá? Vamos lá, vamos analisar então esse diálogo, né? Só que vamos pensar de uma maneira diferente. Quando eu leio esses textos aqui dessa paraxá, né, e da história de Yosef, eu várias vezes me peguei pensando assim, como será que os irmãos viam? Como que era o sentimento desses irmãos dos irmãos de José naquelas situações, né? E hoje nós vamos tentar pensar sobre a ótica, sobre a perspectiva dos irmãos, para a gente entender o que acontece aqui, né? Lembrem-se o que tinha acontecido então quando eles voltaram do Egito pela primeira vez. Eles voltaram com essa ordem do vice-rei do Egito, né? Ó, não voltem mais aqui, não venham mais aqui, não me apareçam mais aqui, se vocês não trouxerem esse irmão menor de vocês, né? E o que mais ele faz? Quem fica lá no Egito? Simeão, ele fica preso no Egito, como se fosse assim, se vocês vão resgatar o irmão de vocês aqui, se vocês trouxerem o outro. É isso, né? Como se fosse uma troca. Então Simão fica preso lá no Egito. E os irmãos voltam para Canaã sem Simeão, com essa ordem do vice-rei de que eles teriam que levar o Benjamim para lá, também para o Egito, né? E quando eles contam isso para Jacó, para Yaakov, eles falam, olha, nosso pai, o vice-rei do Egito disse isso, isso e isso. E temos que levar o Benjamim para lá, senão o Simeão vai ficar preso lá. O que Jacó fala? Não quero saber, não me fale disso. Benjamim não vai de jeito nenhum. Ponto final. É isso. Então estamos nessa situação aqui, nesse diálogo que eles tinham tido lá no passado, tá? Vamos lá então para Gênesis 42, 38. Isso é o que o Jacó falando. E disse Yaakov, não descerá meu filho convosco, porque seu irmão morreu e ele ficou só. Está falando de Benjamim, né? Não vou descer Benjamim com vocês de jeito nenhum. E se lhe acontecer um desastre no caminho que andarem, fareis descer minha velhice com tristeza à sepultura. Prestem atenção no que ele fala. Ele fala o quê? Se acontecer com ele um desastre no caminho. O que ele está ligando aqui? José. Por quê? O que eles contaram? Quando José é vendido como escravo, né? O que eles falaram para o pai? Que tinha acontecido o quê? Um desastre, né? Um animal tinha devorado José. Daí eles fazem lá, jogam sangue na túnica, né? E mentem para Jacó. Então ele retoma aqui, ó, se acontecer um desastre com ele também, se vocês levarem ele e acontecer um desastre assim como aconteceu lá com José, vocês vão fazer descer a minha velhice com tristeza à sepultura, né? Vão morrer. É basicamente isso. Vocês vão matar o pai de vocês. É um trauma, e ele associa de novo, né, com isso, com esse trauma, né? Isso mesmo. Então vamos pensar aqui agora na ótica. Temos aqui a ótica de Jacó. Essa é a fala dele, né? Vamos pensar na ótica dos irmãos aqui. Como que eles ouvem essas palavras? Que sentimento eles têm quando ouvem estas palavras? Na ótica deles, né? Para os filhos de Leia, por exemplo, né? A esposa desfavorecida. A gente sabe da história, Jacó amava a Raquel. E ele deixa isso claro, né? E a Leia era desfavorecida. Vamos pensar nos filhos de Leia, que haviam crescido vendo a sua mãe ser a esposa meio que rejeitada, né? Diante da irmã Raquel, tá? E eles cresceram sendo também assim, tipo, os filhos da rejeitada, né? Vamos pensar na ótica deles, por exemplo. Como que eles ouvem essas palavras quando Jacó diz, e ele ficou só? O Benjamim, depois que o irmão dele morreu, o Benjamim ficou só. Ele não tem mais ninguém. Como assim, ó, vocês? Não estou nem contando vocês. O Benjamim ficou só. Não tem mais ninguém com ele. De irmão. Como que os filhos de Leia, que haviam crescido nessa situação de rejeição, vendo a sua própria mãe ser rejeitada, ouvem isso? Mas e a gente? A gente é o quê? Não, o Benjamim ficou só. Como eles ouvem isso? Sei lá, né? Vamos pensar na ótica deles. Como que eles ouvem essas palavras? Além disso, tem uma outra implicação grave, gravíssima aqui nessa fala de Jacó. Qual é essa implicação grave? Não deixar Benjamim ir, né?
Ele não quis, falou, não, Benjamim não vai, ponto final. Em outras palavras, né? Não deixar Benjamim ir significava o quê também? Significava não apenas que eles não poderiam mais voltar para o Egito comprar comida, porque o vice-rei tinha deixado claro, se vocês voltarem aqui sem o irmão de vocês, não vou querer saber de vocês. Né? Eles não poderiam mais voltar para o Egito para comprar comida, mas além disso, o que acontecia? Shimeon, o irmão dele, Simeão, ia ficar preso lá para sempre. Basicamente aqui, ó, o Jacó está falando, não quero saber do problema aí dos irmãos de vocês, Benjamim não vai. E com isso, Shimeon ficaria preso para sempre no Egito. Ia ficar lá. E ele, ó, Jacó, não estou nem aí. Né? Em outras palavras, é isso. Então tem essa implicação grave também aqui, de que o irmão deles ia ficar lá preso, porque o pai não estava nem aí para isso. Né? Basicamente é isso. Tá? Jacó estava escolhendo, assim, escrachadamente, né, favorecendo um filho em detrimento do outro. Estava aqui, no caso, favorecendo Benjamim. Não, esse aqui é meu, eu amo esse aqui. O outro não importa que fique lá no Egito, fica lá, não tem problema, mas esse aqui não vai. Ele estava escrachadamente fazendo uma situação de favoritismo ali, favorecendo um filho, né, o Benjamim. Né? E por que ele não queria deixar o Benjamim ir? Ele fala ali na fala dele, porque fareis descer a minha velhice com tristeza à sepultura. Né? Ele usa esse termo ali. Essa última fala que ele diz, essa justificativa que ele dá, ela soa familiar, será que para os irmãos? Para os outros filhos que estavam ali ouvindo? Eles já tinham ouvido isso antes. Os filhos já tinham ouvido essa expressão antes. Vamos ver, então, o Osho já sabe onde. Né? Vamos ver onde. Muito antes. Gênesis 37, Bereshit 37, verso 35. Olha o que acontece. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo. Isso é depois que José, entre aspas, morre. Tá? Quando eles voltam e contam para Jacó que José tinha sido devorado e tal. Aquela história toda. Então eles se levantam para consolá-lo. E recusou-se Jacó a ser consolado e disse: descerei enlutado por meu filho à sepultura. E o chorou o seu pai. Aquela mesma expressão, descer à sepultura, né? Vou descer com tristeza, com luto à sepultura. Tá? Então os irmãos já tinham ouvido, é aquele mesmo termo, quando ele fala de Benjamim, já tinham ouvido lá no passado, anos antes, quando eles tinham falado sobre a morte, entre aspas, de José. Tá? Pro pai. Já tinham ouvido essa mesma expressão. Mas sobre Simeão, Jacó parece não sentir a mesma coisa, né? Porque o Shimeão fica preso lá no Egito e ele não fala assim, meu filho ficou preso no Egito, vou descer, a minha velhice vai descer com tristeza à sepultura. Não fala nada disso sobre Shimeão, né? Não se manifesta em nenhum aspecto nesse sentido, né? Em outras palavras, ele não desceria com tristeza à sepultura pelos filhos de Leia, pelos filhos de Bila, Zilpa. Por esses ele não desceria com tristeza à sepultura. É isso. Né? Vamos pensar de novo, a ótica dos irmãos. Por esses aí para mim diferente. Mas o Benjamim e o José eu desço com tristeza à sepultura. Né? Em outras palavras é isso. Tá? Assim eles ouvem essas palavras. Pensando na ótica deles. De novo, como que os filhos, né, os outros irmãos, os filhos de Leia e os outros, como que eles se sentiam ao ouvir essas palavras? Como será que eles se sentiam? Vamos pensar na ótica deles, né? Então é claro, de novo, nós temos ali uma nítida e clara, e a Torá não esconde essa situação de favoritismo que acontecia ali. Jacó, escrachadamente, assim, de uma maneira aberta, ele dizia, ele expressava isso, que ele amava os filhos de Raquel mais do que os outros. Isso é muito claro, a Torá não esconde isso. Né? Então, quando os irmãos ouvem aquelas palavras de novo, aqui na Paraxá de hoje, quando eles ouvem, vocês vão fazer descer a minha velhice com tristeza à sepultura. Quando eles ouvem isso, né, eles estão revivendo de novo aquela situação de favoritismo que eles já tinham vivido com o outro irmão, com José. Né? É um reviver daquela situação.
Eles haviam se livrado de José, mas ainda havia Benjamim, e o pai continuava favorecendo um filho em detrimento dos outros. De novo, vivendo a mesma situação, né? Ouvindo as mesmas palavras, inclusive. E continua, vamos lá para Gênesis, Bereshit 43, verso 9. Né? Isso aqui já é o Judá falando, tá? Eu serei o seu fiador. Isso aqui, quando Judá está pedindo para Jacó, ele faz o apelo para Jacó, para que eles pudessem levar o Benjamim, para poder voltar para o Egito, né? A comida lá começa a acabar, né? Começa a acabar o mantimento na tribo, na família de Jacó, e ele manda os filhos voltarem para o Egito. E eles lembram, então, para a gente voltar para o Egito, nós temos que levar o Benjamim. Assim foi a ordem lá do vice-rei. Não podemos voltar a comprar comida se o Benjamim não for conosco. Né? E o Jacó, de novo, não quer de jeito nenhum. E aí o Judá ele faz esse apelo. Olha, eu vou ser o fiador. Né? Da minha mão, pai, você vai pedir o Benjamim. Se eu não trouxer ele de volta para você e colocar ele aqui na sua frente de novo, eu estarei em pecado contra ti todos os dias. Ou seja, eternamente eu estarei como se estivesse em pecado contra ti. É isso que ele diz para Jacó. Né? E o que o Jacó diz? Qual é a resposta de Jacó? Dentre outras coisas, ele finaliza assim, versículo 14, mesmo capítulo 43. E o Deus Todo-Poderoso vos dê piedade diante do homem, diante do vice-rei lá do Egito, né? A vosso irmão e a Benjamim. E se eu ficar desfilhado, desfilhado ficarei. Né? Essa é a resposta que o Jacó dá. Notem aqui, tá? Que faltou um termo ali que eu não coloquei, tá? Benjamim está aqui nomeado, Benjamim, o Jacó cita o nome dele, e o Shimeon é só o vosso irmão. E o termo hebraico que ele usa é o outro. Aquele vosso irmão de vocês, o outro, a palavra que ele usa no hebraico é aher. Aquele outro irmão lá de vocês, aquele outro, e o Benjamim. Tá? Então vejam, olhem como que ele fala, como que ele se refere a cada um dos dois filhos, tá? O vosso irmão, aquele outro cara lá, que está lá no Egito, tem ele também. Como se fosse assim, que o Eterno conceda para vocês que o vice-rei lá tenha piedade de Benjamim e daquele outro cara também lá, que está lá, que vocês querem de volta. É como se fosse isso. Quase isso. E os rabinos, os estudiosos da Torá, eles destacam isso aqui. Vários rabinos falam sobre essa fala de Jacó, e um deles é o Ramban, o Nachmanides, né? Não o Rambam Maimônides, o Ramban, que eu gosto mais. O Nachmanides, ele fala sobre isso, e ele diz, ele aponta no seu comentário sobre esse trecho, né, o fato de que Jacó não se refere ao Shimeon da mesma forma carinhosa que ele fala de Benjamim, né? Porque o Shimeon não era preferido dele. O Nachmanides, ele fala isso. Nitidamente, ele não fala de Shimeon de uma forma carinhosa, porque ele não era filho preferido dele. E pronto, né? E o Nachmanides conclui assim, o seu comentário: se eles tivessem pão suficiente ainda, Yaakov não teria permitido a ida de Benjamim, né? E teria deixado Shimeon no Egito. Nitidamente, se eles ainda tivessem mantimento aqui nessa situação, eles já não tinham mais, estava acabando. Mas se eles tivessem ainda bastante, o suficiente, ele não teria permitido que Benjamim fosse, e o Shimeon ia continuar lá, sabe Deus até quando. Tá? É isso que o Nachmanides comenta aqui sobre esse trecho. Também, né? Então, mais uma vez, né? Os irmãos se veem diante do favoritismo escancarado de Jacó, do pai. Tá? É um replay lá da situação, né? Primeiro eles tinham tido isso com José, e agora eles de novo veem que o pai continua favorecendo um outro filho, que por acaso também é filho de Raquel, né? Seu filho com Raquel. Na primeira vez com José, o que eles fizeram? Qual que foi a atitude dos irmãos quando eles viam essa situação escancarada de favoritismo que Jacó tinha com José? Como que eles viam isso? Eles enganaram Jacó, né? Eles foram lá, venderam José como escravo. Enganaram Jacó, falaram que ele tinha morrido, né? E se livraram de José. Como assim, o problema é esse cara aqui, esse filho favoritinho aqui, esse queridinho aqui, o problema é ele. Vamos nos livrar dele, acaba o problema. A forma que eles lidaram, a forma que eles enfrentaram a situação foi essa, né? Eles simplesmente, vamos nos livrar dele.
acabou, estamos por aqui, ó, com ele. Vamos nos livrar dele. Foi assim que eles resolveram, entre aspas, resolveram a situação, né? Então, agora que eles estavam nesse replay com Benjamim, como que eles lidariam com isso? Nesse replay, nesse reviver dessa situação, como que eles lidariam com Benjamim com relação a isso, né? E eles descem ao Egito. Vamos lembrar o que acontece então nessa paraxá. Na paraxá anterior, aliás. Eles descem ao Egito com Benjamim. O Jacó permite, porque eles já estavam ficando sem mantimentos, permite que o Benjamim vá, com o Judá como fiador, né? Então eles descem ao Egito com Benjamim, né? E tudo parece ir bem. Tudo parece bem, até um certo ponto, né? Eles resgatam o Shimon pode sair lá da prisão, eles resgatam ele, né? Eles compram a comida, enchem sacos de comida, recebem sacos cheios, né, de mantimentos. Eles têm um banquete com os Zafenat Paneia, né? Ele faz um banquete para eles, e eles bebem e comem à vontade, né? E eles começam depois, no dia seguinte, eles pegam suas coisas e começam a jornada de volta para Canaã. Tudo lindo, perfeito. Opa, deu tudo certo, né? Aí, o que acontece? Gênesis 44, versos 10 a 12. E disse, aí acontece aquela situação que eu falei, né? Eles começam a ir embora com os seus sacos de mantimentos, cada um com um. Porém, tem um cálice de prata de Zafenat Paneia escondido, colocado dentro do saco de Benjamim, né? Como se tivesse roubado. E aí vem então e disse: também agora, isso aqui, né? Também agora seja como vossas palavras. Aquele com quem for encontrado o cálice de prata, somente ele será meu escravo. E vós, os outros, serão livres de culpa, né? E apressaram-se e baixaram cada um a sua bolsa à terra, e abriram cada um a sua bolsa, e procurou, começando pelo maior e terminando no menor, que era o Benjamim, e foi encontrado o cálice na bolsa de Benjamim, né? Estava tudo indo tão bem, estava tudo indo lindo, perfeito. Resgataram Shimeon, Benjamim estava voltando para casa, eles voltavam com mantimentos, tudo ótimo. Aí vem uma situação dessa. E agora, né? De novo, vamos pensar na ótica dos irmãos. Na ótica dos irmãos. Se você fosse um dos irmãos aqui, ou se você fosse Judá, você é Judá agora. Vamos pensar na ótica do Judá, por exemplo, que tinha se responsabilizado por Benjamim diante do pai, né? O que você estaria sentindo nesse instante? Vou lembrar vocês que eles não sabiam que alguém tinha tramado de colocar o cálice lá no coisa de Benjamim. Eles pensaram, o que esse menino foi fazer? Foi roubar. Né? Ele roubou? Está ali? Eles não pensaram assim, alguém pôs aqui. Provavelmente não. Eles concluíram, não, roubou mesmo. O que esse menino foi fazer? Já não basta ser o filhinho do papai. Ainda me vai roubar. Né? Provavelmente isso passou na cabeça deles. Isso passou na cabeça deles. Então eles ficaram... O sentimento provável que, principalmente Judá teve ali, foi uma indignação. Não acredito nisso. Já não basta ser o favorito, já não basta ser o queridinho, ainda vem aqui e me apronta uma dessa. Né? Vamos colocar assim. Tá? Tinha que ser esse favorito, esse queridinho aí. Né? Então, de repente, sentimentos de ira, de ciúme, né? De toda aquela história, da rejeição que eles tinham tido por tantos anos. E aí vem o queridinho do pai e ainda rouba lá o cálice do vice-rei. Ficaram indignados, vamos pensar assim, né? Indignação, o sentimento que resume. A cereja no topo do bolo, né? Foi isso. Não acredito que ele fez isso. Foi a cereja no topo do bolo, né? Com o queridinho do pai, né? Na verdade, eles estavam revivendo a mesma situação aqui, lá de anos antes, né? Quando José era o favoritinho, o queridinho do pai, né? E lá de novo, o que eles fizeram lá? O que eles fizeram? Venderam José o quê? Como o quê? Escravo. Olha só, vamos ligando os pontos. Venderam José como escravo, né? Qual que era a sentença de Benjamim aqui? Ser o quê? Escravo. Porque tinha falado que com quem fosse encontrado o cálice seria escravo, né? Do Zafenat Paneia, do vice-rei do Egito. Então eles estavam de novo diante de uma situação que o irmão favorito, queridinho do pai, podia ficar como escravo, ser dado como escravo e, né? Eles se livrariam dele. Não é? De novo eles estavam diante de uma situação assim.
E era muito fácil, depois de tudo isso que tinha acontecido, eles deixarem isso acontecer. Não. Bom, ficou e roubou, não foi culpa nossa, ele roubou porque quis e ficou preso lá como escravo. Vamos voltar lá, conta para o nosso pai, paciência. Né? Ou iam mentir de novo, ia falar que tinha... Né? Não sei. Era muito fácil para eles fazer de novo a mesma coisa que eles tinham feito com José. Porque a situação era muito parecida, quase idêntica. A situação em que eles estavam aqui. O ponto em que eles estavam, né? De novo, era um replay da venda de Yosef lá no passado, quando eles venderam José como escravo. Lembre-se, eles venderam José por o quê? Moedas de prata. E o cálice aqui era de prata. Olha só, ó. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Então eles estavam de novo numa mesma situação com elementos idênticos, tá? Idênticos. Mas, né? Mas é quando Judá se levanta e faz um apelo. Ele se levanta e ele faz um apelo. Gênesis 44, 20. Isso aqui é a parte do apelo de Judá. E dissemos ao meu senhor: temos pai velho e filho da velhice, pequeno, e seu irmão morreu, e ficou somente ele de sua mãe, e seu pai o amou. Tá? Tem algo familiar aqui nessa fala de Judá também? Será? Né? Já vimos isso, alguma coisa aqui, eu já destaquei algumas coisas ali. Já vimos alguma coisa dessas aqui em outro lugar, antes dessa história? Sim, vamos lá para Gênesis 37, verso 3. Olha lá, quando fala de José. Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque o quê? Ben Zekunim, porque filho da velhice era para ele. Esse termo Ben Zekunim só aparece relacionado a duas pessoas na Torá, justamente José e Benjamim. Só eles dois na Torá são chamados de Ben Zekunim, filho da velhice. Olha só. Então, não por acaso também. São os únicos dois chamados assim em toda a Torá, tá? E essa frase mostra, né? Essa frase que está aqui mostra o porquê que tudo ocorreu depois como ocorreu, né? O favoritismo, de novo, favoritismo. Israel amava José. Aqui diz ainda mais nitidamente, mais que a todos os seus irmãos. E o Judá, quando ele cita ali sobre Benjamim, ele fala: o seu pai o amou, né? Como assim? Os outros não, mas esse aqui o pai o amou, tá? Então o favoritismo de novo aparecendo aqui, né? E o verso seguinte, né, deixa ainda mais claro, tá? O verso 34, capítulo 37, deixa ainda mais claro essa situação, tá? E viram os seus irmãos que seu pai amava mais a José, no caso, que a todos os seus irmãos, e odiaram-no, e não podiam falar-lhe em paz. Eles não podiam nem falar com José. Tanto o ódio havia crescido neles, que eles não conseguiam nem sequer falar com ele, não queriam nem saber de falar com ele. Tá? É isso que está falando aqui. De tanto que havia esse favoritismo que eles haviam presenciado, tá? E aí no apelo de Judá, então, em seu apelo, o Judá retoma essa situação, falando: ó, de fato, esse aqui é o que o pai ama mais. O nosso pai, ele ama mais esse filho aqui, tá? Ele retoma isso, né, essa situação, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Como assim, né? Ainda que ele não goste, ainda que ele não concorde, ainda que ele se ressinta com o fato de que o pai ama mais o Benjamim do que ele e os outros, aqui ele parece aceitar essa situação. Ele constata um fato. E ele fala isso para o vice-rei do Egito, né? Ele fala ali, ó, esse aqui é o filho da velhice, remetendo lá José, filho da velhice do nosso pai, e ele ama muito, ele ama mais esse filho aqui do que os outros. Quase isso que ele fala ali. Ele aceita, ele admite, ele confessa esse fato diante do vice-rei do Egito, né? Ele admite essa situação desta vez. E mais adiante, ele então vai dizer o seguinte, no verso 30 do capítulo 44, ainda no seu apelo, Judá falando: e agora, como irei a teu servo meu pai, se o mancebo não está conosco? A sua alma, a alma do nosso pai, está ligada à alma do rapaz. Olha só, ele vai ainda mais profundamente. Ele faz uma confissão de um fato, né? Ele confessa, ele admite aqui. Não tenho como... É isso, nosso pai ama mais ele, a alma está ligada um com o outro. É isso. Como é que eu vou voltar lá se o filho não estiver com a gente, né?
Então ele faz essa confissão. Ele consegue confessar com a sua boca que o Benjamim era mais amado do que os outros, tá? E isso aponta uma transformação em Judá. Como assim uma transformação, né? Em Judá? Quando eles viveram isso aqui com José, de novo, o que eles fizeram? Eles foram lá falar com José. Olha, José, o pai ama mais você e fica favorecendo você. Nós não gostamos disso, José. Isso nos incomoda. Eles fizeram isso? O que eles fizeram? A Torá diz que eles não podiam nem falar com José. Olha só, não é por acaso que a Torá usa esses termos. Eles não podiam falar com José em paz. Não queriam nem falar com ele. E eles simplesmente agem. Eles decidem, não, vamos nos livrar desse cara aí. Eles vão e agem. Lá vendem ele como escravo, mentem que morreu, jogam sangue na túnica e falam para o pai que morreu, pronto. Essa é a forma com a qual eles confrontam o fato. Aqui não. Aqui, diante de novo da mesma situação, lembrem-se, Benjamim podia ficar preso como escravo no Egito. Eles podiam voltar embora e pronto. Mas Judá se levanta e diz isso. E confessa isso com a sua boca. O nosso irmão, esse aqui, ele é mais amado. O nosso pai gosta mais dele do que de nós. Mas é assim e nós não podemos voltar sem ele. É uma atitude completamente diferente do passado com José. Percebem? É bem diferente. Porque lá eles não falam nada, eles só vão fazendo e pronto, e tentam se livrar de José. Aqui Judá se levanta e admite e confessa para fazer o quê? Para salvar o irmão Benjamim. Né? Para livrá-lo de ficar lá como escravo. Tá? Aqui eles estão admitindo, ainda que para si próprio, como se ele admitisse para si próprio, assim, eu sei, o meu pai ama mais esse meu irmão aqui. Como se ele admitisse para si próprio. Tá? Mas, né, admitir algo, um erro ou o que for, né, não é o passo final no que acontece aqui. Tá? É preciso também restaurar relacionamentos que foram quebrados por conta do que foi feito no passado. Né? Então, no passado, quando eles venderam o José como escravo, né, e mentiram para o pai, relacionamentos foram quebrados por conta daquilo. Né? E Judá, naquele momento, quando ele está ali diante do vice-rei do Egito, defendendo o seu irmão menor, Benjamim, ele talvez pense, eu não posso mais restaurar o meu relacionamento com o meu irmão José. Não sei onde José está, não sei nem se José está vivo. Não posso. Não tenho mais como restaurar o meu relacionamento com ele. Né? Ele pensa talvez assim. Mas vejamos o que ele diz, então. Um pouquinho mais adiante, verso 33. E agora rogo o teu servo, ele falando de si próprio, Judá, em lugar do moço, como escravo de meu senhor. E o moço, o Benjamim, que ele suba com os meus irmãos. Ele se coloca ali, não. Então eu fico como escravo e deixa o Benjamim ir. Deixa o meu irmão menor ir. Deixa ele voltar para a casa do pai. Né? Ele se levanta e ele faz o que ele devia ter feito com José lá no passado. Porque lá ele não faz isso aqui. Né? Ele até dá a ideia, não, vamos vender ele como escravo. Se não me engano, vem de Judá essa ideia. Né? Ele fala, não vamos matar ele não, porque eles queriam matar José. Eles queriam matar ele de fato. Ele fala, não vamos matar. Vamos vender ele então como escravo. Né? E aqui ele não admite que o irmão fique como escravo, mas ele se coloca, não, eu fico então como escravo e o meu irmão vai. Olha só a transformação que ele teve de uma situação para outra, né? Tá? Então ele se coloca assim. Os irmãos no passado haviam expulsado José do convívio da família, não é? Não queremos mais esse cara aqui, vamos nos livrar dele. E eles se livram dele. Como assim? Você sai daqui, não queremos mais você na nossa família. Ele foi expulso do convívio da família, o José, né? Mas aqui, com essa situação diante de Benjamim, Judá ele faz diferente. Ele se coloca como um irmão de verdade. Fala, não vou deixar o meu irmão aqui. Eu fico, ele vai, né? Mas tem algo mais nessa história aqui, para a gente caminhar para a nossa conclusão. Tem algo mais nessa história aqui. Pergunta, com quem, aqui nessa situação de agora, dessa paraxá, com quem Judá está de fato se reconciliando?
Com quem? Lembre-se, de novo, ele não sabia que era José que estava na frente dele. Não sabia, né? Então não era com José ali. Com quem que ele estava se reconciliando naquela situação, na verdade? Com quem será? Né? Não era com José e também não era com Benjamim. Mas era com o próprio pai, com o próprio Jacó que ele estava se reconciliando naquele momento ali. Como assim? Vamos lá. Verso 32. Pois teu servo se deu por fiador do moço para com seu pai, dizendo: se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. Então, ali ele estava se reconciliando, não era com José nem com Benjamim, era com o próprio pai. Porque lá no passado, ele não tinha feito isso com José. Ele está reconhecendo o erro do passado. É basicamente isso que ele está fazendo. Ele está admitindo, está confessando. No passado eu não fiz isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas agora eu vou agir diferente. Preciso me reconciliar com meu pai, porque no passado eu provoquei tristeza nele. Eu fiz ele quase descer a tristeza para a sepultura com tristeza. Eu não quero que isso aconteça aqui por causa de mim. Então eu vou agir diferente. Ele confessa aqui. É isso que ele está fazendo com essas palavras, né? E foi ao ouvir essas palavras aqui que José chorou. Foi ouvindo essas palavras aqui de Judá, do seu irmão Judá, que José ele não aguenta mais. E aí ele não consegue mais suportar, ele chora e ele se revela depois, na sequência, aos seus irmãos, né? Foi aqui. Então, foi assim que o apelo de Judá conseguiu transformar uma situação de desastre em uma situação que depois vai ser de celebração, quando a família toda volta a se reunir, né? Foi dessa maneira. Como? Admitindo o seu erro para si próprio e admitindo a situação como ela era para si próprio. Confessando com a sua boca, falando com a sua boca. E não guardando aquela ira para si e agindo numa maneira com ira e indignação e impulso, né? Foi assim que ele conseguiu transformar na sua fala. Com aquele monte de relato que ele faz, na verdade, ele está confessando uma coisa. Confessando até o seu próprio erro. Assim ele muda uma situação de desastre para celebração, tá? Então, ao longo da história, né, de Jacó, lá no começo, quando a Torá começa a contar a história de Jacó, nós vemos aqui várias situações que se repetem, né? Já falamos disso várias vezes, o Rocha falou disso. Várias situações se repetem, né, ao longo dessa história de Jacó e dos filhos, né? Primeiro, Jacó lá, lembra como ele consegue a bênção da primogenitura? Com o quê? Enganando o pai, né? Enganando o Isaac. Né? Porque Isaac já não enxergava, já estava, né, quase cego ali, e Jacó se finge de Esaú para conseguir a bênção da primogenitura. Começa ali, um engano, né? Temos um engano ali. Depois vem toda aquela situação lá com Labão, né? Em que Jacó acaba sendo enganado, né? Ele quer casar com Raquel, e aí ele trabalha 7 anos, e daí, quando ele vai casar, na verdade era Leia. E daí ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele é enganado por Labão. E em outras situações ali com Labão também. E aí vem a questão lá de Dina, a filha de Jacó, né? Diná e Shechem. Em que Dina, né? Ela né? Ela tem uma relação com o príncipe lá, o Shechem, né? Príncipe gentil. E os irmãos se indignam e tal. E o pai fala, não, se eles se circuncidarem, né? Se o príncipe e toda a sua casa e a cidade se circuncidarem, ele pode casar com Dina. E de fato esse povo, eles se circuncidam, todos os homens. E Shimon e Levi enganam. O que eles fazem? Quando eles estão convalescendo, eles vão lá e matam, né, os homens daquela cidade. Então tem uma situação de engano ali também. Eles usam de engano. Aí vem a história de Judá e Tamar, que também, né, uma situação de engano. Tamar ela se disfarça de prostituta, né, porque Judá não estava cumprindo com a obrigação que deveria de prover o esposo para ela. Enfim, engano, percebem? Engano. Várias situações que vão se repetindo ao longo dessa história, né? E sempre que elas acontecem, essas pessoas que vivenciaram elas foram confrontadas com uma escolha diante dessas situações. Qual era essa escolha? Repetir o mesmo cenário. Elas poderiam fazer assim, não, o Jacó, não, me enganaram aqui, e agora que eu posso enganar, eu vou enganar de novo então, porque eu fui enganado, então eu vou enganar também. Né? Então, elas podiam repetir a mesma situação, repetir o mesmo cenário, repetir a mesma atitude, tá? Enganar porque elas foram enganadas, continuar o ciclo, podiam fazer isso. Era uma das opções. Né? Estamos lá, de novo, uma situação de engano.
Vou agir como? Vou fazer igual foi no passado, ou vou fazer diferente? Sempre elas foram confrontadas com essa escolha, tá? Nessas situações. Ou vou redimir o meu erro, redimir o erro do passado e restaurar um relacionamento que foi quebrado ou foi ferido por conta daquele erro do passado. Então elas foram sempre confrontadas com essa escolha, nessas situações que nós vemos aqui na Torá, tá? Na história deles. Então, basicamente, né, nós sabemos aqui, acho que vocês já estão carecas de saber, né, que nós falamos sempre aqui, que essa história de José, a história da vida de José, ela é muito fortemente, muito esplendidamente um espelho ou uma sombra do que Yeshua faria e viveríamos com Yeshua depois. É assim, escrachado, né? É nítido, não tem como você não enxergar, tá? José, ele prefigura o próprio Yeshua nas situações que ele vive. Vejam, né? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, por moedas de prata, né? Para ser levado, para ser morto. Foi para o Egito. No Egito ele assumiu o quê? Vestes egípcias. Como se ele fosse um não-judeu. O que aconteceu com Yeshua, meus irmãos, na história? Né? Foi lá, virou romano, né? Pintaram ele de romano. E até hoje é assim que ele é visto. É o Brad Pitt, né? Romano, né? E até hoje é assim que ele é visto por muita gente, pela maioria das pessoas. Ninguém vê ele como um judeu, as pessoas não têm a mínima, assim, pensar, não, ele era um judeu. Não, ninguém vê ele, Jesus judeu, não, que é isso? Né? As pessoas não veem assim. Ele foi pintado como um gentil. E foi o que aconteceu com José. A ponto de os irmãos estarem diante dele e não reconhecerem que ele era o irmão. O irmão. Como os judeus não messiânicos hoje, eles olham para Yeshua e eles não reconhecem ele como judeu, porque, nossa, isso aí é um romano. Isso aí é um pagão, né? Esse aí não é um judeu nunca. Olhem só como a semelhança entre os dois fatos é impressionante, né? E tem vários, se a gente entrar em detalhes, são vários detalhes também que apontam para isso, né? E já falamos disso em outros anos. E por isso que também, quando a gente fala de restaurar o relacionamento com o Pai Celestial, lembre-se, Judá estava se reconciliando com o pai Jacó, né? Quando ele fez isso, quando ele confessa isso. Então, para restaurar o relacionamento com o nosso Pai Celestial, o Eterno, né? Exige o mesmo processo que Judá passou aqui. Como assim, né? Como assim? Um exame, um autoexame. Não, realmente no passado eu errei. Identifiquei meu erro no passado. Não agi da maneira que deveria ter agido. Primeiro ponto, né? Que Judá faz. E aí o que ele faz? Ele admite o erro, falando, confessa com a sua boca o que foi no passado. Olha, de fato meu pai preferiu o meu irmão, mas eu também, eu agi errado. Eu deveria ter me colocado como fiador e ficado no lugar do meu irmão. E não mandado ele, né, como escravo. Tá? Ele confessa, ele admite seu erro. Tá? Mudar o caminho. O que é isso? O que é admitir? O que é confessar? Mudar o caminho, fazer teshuvá, né? Voltar, arrepender-se, mudar o seu caminho. Tá? Mas, né, por conta também do que houve no passado, e eu falo agora da história de Yeshua, por conta do que houve no passado, só existe um caminho para você também, você que está ouvindo aí, né, e não sabe disso ainda, só existe um caminho para você restaurar, reconciliar o relacionamento com o Pai Celestial, por causa do erro que houve no passado, porque o que aconteceu no passado. Como assim, né? Diante de quem Judá confessa o seu erro? Diante de quem que ele está ali? De José. Ele não sabia que era José. Mas ele confessa, olha só, ele confessa o seu erro diante de José. E é só assim que ele se reconcilia com o pai. Estando ali diante de José e confessando o seu erro diante de José. E assim é também com o Messias. O único caminho para você reconciliar com o Pai Celestial é estando diante de Yeshua, do Messias, porque não tem como separar uma coisa da outra. Assim como foi lá no passado com Judá e os seus irmãos, né? De novo, né? Se colocar diante daquele que foi vendido como escravo, né? Que foi vendido, que foi afastado. Lembre-se, José foi o quê? Afastado pelos irmãos. Sai daqui, você não é um dos nossos. Não queremos mais você na nossa família.
E o que acontece com Yeshua? Como que muitos judeus tradicionais não messiânicos, como que eles tratam Yeshua? Não, esse aqui não é dos nossos, não. Não queremos saber de Jesus, de Yeshua. Esse não é dos nossos, não é nosso. Ele foi também afastado do seu povo, ideologicamente falando. Entende? É a mesma coisa, mesma situação, né? Então, se colocar diante dele é o caminho, né? Aquele que foi levado para o Egito e foi colocado vestes egípcias nele, né? Confessar diante dele é a única maneira de reconciliar o relacionamento com o Pai Celestial. Foi assim que Judá conseguiu reconciliar seu relacionamento com o seu pai Jacó, estando diante do próprio que havia sido vendido por eles e afastado por eles também, né? Então, para nós concluirmos, o que o Messias fala? Ele próprio fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso também, né? Que é assim que foi determinado e assim funciona. Mas no argumento de muitos, eu até não diria judeus não messiânicos, argumento de muitos que se afastaram do nosso meio. Mas não pode haver intermediador entre Deus e o ser humano, não existe isso. Bom, como foi a história de José com os seus irmãos? Né? Qual que foi o único modo deles reconciliarem, de restaurarem toda aquela família? Se não estando diante de José e confessando diante dele os seus erros. Assim também é com o Pai Celestial e Yeshua. Não tem como, não tem outro jeito, não tem outra forma. Não fui eu que decidi assim. Não foi o Rosh que decidiu assim. Não foi o Rabino Shulam que decidiu assim. Foi o Deus, foi o Eterno que decidiu assim. E se ele decidiu que é assim, assim é. Não podemos discutir isso, né? Não temos como discutir isso, tá? E o próprio Yeshua diz. E para concluir, o Rav Shaul, o Rabino Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele diz também o seguinte, lá em Romanos 5, verso 10. Olha os termos que ele usa. Pois se fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Yeshua, do seu filho, enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua vida, uma vez que fomos reconciliados. Olha o termo que ele está usando. Tá? E não seremos libertados apenas no futuro, mas confiamos em Deus agora, pois Ele agiu por intermédio do nosso Senhor Yeshua, o Messias, por meio de quem recebemos, olha o termo que ele usa de novo, essa reconciliação. De novo, de certa forma, é uma certa conexão com a história de Judá e José que nós vemos nessa paraxá. Porque foi só Judá estando diante do seu irmão José e confessando diante dele que ele conseguiu reconciliar o relacionamento dele com o pai Jacó e restaurar a família inteira. Foi só assim. E assim também é hoje com Yeshua. Então, se você, né, não consegue se relacionar com o Pai Celestial, né, se você não consegue falar com ele, se você se sentir distante, o único modo é estando diante do Messias, do filho dele, Yeshua, aquele que foi vendido, aquele que foi afastado da sua família, aquele que está com vestes egípcias, mas que logo vai se revelar também aos seus irmãos, assim como José fez, e vai dizer, Ani Yeshua, eu sou Yeshua. Como José diz, Ani Yosef, olha as palavras que ele usa, ele fala, Ani Yosef, eu sou José, aquele que vocês venderam. E ele fala, vocês me fizeram mal, mas o Eterno transformou o mal em bem, porque foi por meio disso que ele salvou muitas vidas, as vidas de vocês hoje. Igualzinho com Yeshua, né? Que foi vendido pelos seus irmãos, foi afastado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas o Eterno transformou aquele mal em bem, porque muitos, e nós todos hoje, temos a bênção de vida eterna por causa disso. Assim foi com José e assim com Yeshua também. Amém?